Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A primeira secretária fará a leitura do expediente do dia. Requerimento 51 de 2018, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do balanço financeiro e patrimonial analítico detalhado do exercício de 2017 e 2018. Requerimento 52 de 2018, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe através da Secretaria de Saúde quando os materiais para tratamento de canal estarão disponíveis no Centro Odontológico. Moção 43 de 2018, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza. Moção de apoio aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Moção 44 de 2018, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Moção de congratulação ao Dr. Edivaldo Luiz Francisco e ao Dr. Felipe Figueiredo Francisco pela brilhante defesa no processo de nulidade de cassação dos vereadores Omar Miranda Silva e Paulo Nunes de Almeida. Moção 45 de 2018, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Moção de congratulação à doutora Vanusa Cristina Burato, Juliana Gomes de Souza e doutor Eduardo José Romão pelos serviços prestados à população através da área fisioterapia de nossa cidade, tratando todos os pacientes com maior dedicação e carinho. Indicação 94 de 2018, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Indica ao Poder Executivo Municipal que retire os pedregulhos que invadiram a rua Vereador Antônio Sebastião, pois os mesmos estão entupindo as galerias e assoreando uma nascente de água existente no local. Indicação 95 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Indica ao Poder Executivo Municipal que conceda o auxílio universitário aos estudantes que frequentam cursos similares aos que existiam na faculdade em Anhanguera, pois, como é de conhecimento de todos, a referida faculdade fechou, portanto, podem ser contemplados pela Lei Municipal 1495 de 2017. Convite à população para a participação de audiência pública para a discussão do projeto de Lei de Diretrizes para 2019. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade convida a população conchense para audiência pública para debates acerca do projeto de Lei 30 de 2018 do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2019. Os referidos projetos poderão ser baixados através do site www.câmaraconchas.sp.gov.br no item Portal da Transparência, Planejamento, LDO 2019. Data da audiência, 5 de setembro de 2018, quarta-feira.
Horário às 14 horas, na Câmara Municipal de Conchas, Avenida Gregório Marcos Garcia, 848, Vila Esporte, Conchas, São Paulo. Convido para o uso da tribuna o vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu vou fazer hoje duas indicações verbal. A primeira indicação, que eu peço aos executivos, ao setor competente, né, que veja a possibilidade de implantar nas ruas do centro da cidade aí a vaga para deficiente físico, né. Recebi um pedido aí de uma pessoa que tem esse problema de deficiência, e ele desce no banco, às vezes não tem lugar para estacionar. Acho que na rua São Paulo só tem uma vaga ali para idoso, próximo ao Sartori, né? Então fica aí o pedido que, né, faça uma vaga na rua São Paulo, uma ou duas, também na praça, que às vezes ele quer vir na praça e não tem lugar para estacionar também, né? Então, deixo esse pedido verbal aí, né? Espero que o Departamento de Trânsito aí, né, providencie quanto mais rápido. Também queria fazer o pedido verbal aí, aproveitando a situação aí das inscrições da casinha do CDHU. Há um tempo atrás o executivo fez um vídeo falando das casinhas da Minha Casa Minha Vida. Então acho que, deixa o pedido verbal aí, que ele agilize esse projeto da Minha Casa Minha Vida, que todos os munícipes estão aí contando com uma casinha, né, tá sonhando. Acho que chegou 1.000 pessoas, foi fazer agendamento hoje. Então, né, eu acho que está na hora dele, ele anunciou que faça, que ajuda as pessoas, né. Não é o ideal, porque seria CDHU era bem melhor, paga menos, mas tem muita pessoa que consegue pagar e ajuda também o sistema de moradia aí. Então fica aí essa indicação verbal, que ele possa também estar atendendo. Outro assunto também que queria falar, né, já foi convocado em audiência pública. Também queria deixar uma indicação aí ao presidente da comissão, né, que a possibilidade de fazer essa audiência à noite, porque durante o dia não vem ninguém, vem só o Matheus Perzotti, né? Dificilmente vem gente. Então, Laranjal foi feita uma audiência pública que eu fui lá acompanhar, foi à noite, a Câmara lotou, né? Então, fica também essa indicação aí, eu acho que já está anunciada no site, tudo vai ter que ter essa de dia, mas que possa fazer uma outra à noite aí, para que a população também possa participar, né? E também uma reclamação aí, eu fui esses dias, 3 dias aí, estamos fazendo um terço e na Coab 2 ali está apagada a luz. Eu fiz já pedido lá, e estive conversando com o governador Rodrigo, e até hoje não foi arrumado ainda. Então também fica essa indicação aí verbal, que arrume lá, a pracinha é bonita, está tudo apagado, além fica perigoso, né? E fica feio também lá aquela pracinha lá. Por hoje só isso aí mesmo, senhor presidente e senhores vereadores.
Convido o vice-presidente para assumir meu lugar enquanto faço uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Miguel Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente gostaria de parabenizar o senhor prefeito pelo arquivamento de mais 2 denúncias que foi feito contra ele. Saiu essa semana. Aqui, a Procuradoria-Geral de Justiça entende que os elementos de informação coligidos aos autos não constituem lastro suficiente para a instauração de persecução penal e promove o arquivamento dos autos. 24 de agosto de 2018. Outra, também solicita o arquivamento dos autos numa representação criminal, crime de desobediência, também foi arquivado por não procedência, 28 de agosto de 2018. Então, parabenizar o senhor prefeito, é aquilo que eu sempre falei, antes de a gente fazer uma denúncia, vamos averiguar bem, para não acontecer isso, dá trabalho só. Eu já passei por isso mais de 30 vezes, eu cansei de falar. Só dá trabalho para a gente. Eu acho que está na hora de parar com isso. Até hoje, nada deu certo. Tem que analisar bem antes de denunciar. Para não ficar dando esse trabalho para a gente aí. Né? Então está de parabéns. E também gostaria de falar que prestando contas do meu trabalho, o ex-vereador Miguel Jorge Emir e José Virgílio Fechner também perderam mais um recurso na segunda instância, também essa semana. É só para prestar contas, não vou me adentrar muito no fato, porque senão vão ficar falando que eu estou perseguindo as pessoas, não estou não, já foi. Também gostaria de falar aqui a respeito de uma moção de congratulação que o senhor Paulo Nunes fez hoje, que vai entrar em votação, do senhor Edivaldo Luiz Francisco e o Felipe. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte: esse processo, ele, como todos sabem, a Câmara tem a obrigação de recorrer, ele não terminou. A Câmara tem a obrigação. E só para lembrar que o ano passado, eu fiz uma moção de congratulação para a Valéria Bufani a respeito daquele processo do prefeito. E os vereadores da oposição votaram contra, alegando que ainda cabia recurso. Mas a gente conversando aqui hoje, eu e o grupo nosso aqui, nós não vamos pagar com a mesma moeda, nós vamos votar a favor. Nós não vamos utilizar o toma lá da cá, nesse caso. Também gostaria de falar a respeito um pouquinho do senhor Edivaldo Luiz Francisco. Eu, em 2016, eu cometi um erro. Teve uma votação de um título de cidadão benemérito para ele aqui, e eu votei contra. E eu não falo que eu votei erroneamente, mas eu não deveria ter me manifestado do jeito que eu me manifestei, defendendo a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal havia sido chamado de circo pelo senhor Edivaldo Luiz Francisco, ou seja, todos os vereadores foram chamados de palhaços. E eu, para defender os vereadores, votei contra a moção, o título de cidadão benemérito. O único vereador que me acompanhou foi o saudoso vereador Eugênio. O resto dos vereadores aceitaram ser chamados de palhaços.
e votaram a favor. Mas por conta daquele episódio, eu passei a ser perseguido. Vocês não sabem a quantidade de perseguições que eu sofri por causa disso. Estou sendo perseguido até hoje. É uma denúncia atrás da outra, uma denúncia atrás da outra. Então, realmente, eu não vou dizer que eu teria mudado o meu voto na época, não. Mas eu teria votado quietinho. Se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso que eu estou passando. Agora, há pouco tempo atrás, a Câmara novamente foi chamada de circo pelo vereador Paulo Nunes na internet. Ou seja, chamou a gente de palhaço. O único que se manifestou contra aquilo fui eu. Então eu não vou mais reagir a esse tipo de provocação. Vou ficar quieto, porque não vale a pena. A gente tenta defender a instituição Câmara Municipal, mas é mal entendido. Então, eu realmente, se eu pudesse, eu teria feito aquele voto caladinho, porque as perseguições são muitas. A gente sabe, o senhor Edivaldo Luiz Francisco, ele é advogado. Ele não gasta dinheiro com processo, ele faz para ele mesmo. Agora eu tenho que ficar me defendendo. E acho que vai ser assim até ele conseguir me tirar daqui, porque dizem que ele fez essa promessa, não sei se é verdade. Mas fazer o quê, né? A gente, como eu disse aqui para os nossos vereadores hoje, a gente colhe o que planta. Eu plantei, né? Eu enfrentei uma situação, não deveria ter enfrentado, porque nesse quesito ele é mais poderoso que eu. Eu sou um Zé Mané perto do senhor Edivaldo Luiz Francisco. Então, não vou aqui pedir desculpas a ele, que não é o caso. Apenas estou falando que eu não teria, hoje eu não faria o que eu fiz lá atrás. Eu defendi a Câmara Municipal e só apanhei por causa disso. Então hoje, se chamarem a Câmara de circo novamente, vou ficar quieto. Se nos chamar de palhaço, vou ficar quieto. Né? Então, seria isso que eu queria dizer. Provavelmente eu não vou votar nessa questão da moção, porque eu só voto em caso de empate. Mas já fica registrado aqui a minha posição. Seria isso, senhores vereadores. Retorno a palavra ao vereador Miguel Chaguri como presidente dessa sessão. Convido para o uso da tribuna o vereador Paulo Nunes. Senhoras e senhores, boa noite. Internautas, boa noite. Pessoas aqui presentes, boa noite. Acho que é uma confusão terminológica entre a palavra circo e espetáculo. O circo não é sinônimo de palhaço, é sinônimo de espetáculo. O circo se conhece o início, o meio, o fim. Às vezes, ao atribuir o termo circo, se refere a quê? A um espetáculo que a gente conhece o fim. Então, essa é uma explicação semântica do significado, só para não deixar dúvida. Embora a respeito todas as posições com bastante clareza, acho que valeu a pena tocar nesse assunto para a gente se clarear, para que todo mundo fique sabendo realmente o que se diz. Mas a minha preocupação não é com esses detalhes. Eu tenho uma preocupação, gente, com o que vem
para que a gente possa aprovar esses dias. O senhor prefeito mandou para a Câmara as diretrizes orçamentárias para 2019. Aliás, 2019, certo? Aí eu fui ler detalhadamente essas diretrizes. É bom explicar para a população o que é diretriz. O pessoal ligado ao governo municipal, comandada pelo gestor, ele elabora uma série de metas que tem que ser cumprida no próximo ano. Essa primeira elaboração é que se chama diretrizes. É como se você fizesse um plano daquilo que você vai fazer. Não está definido ainda. Ele manda para a Câmara discute, faz audiências públicas para a comunidade saber o que está se esperando no próximo ano. Isso é muito interessante. A lei prevê isso. Isso é muito legal. Só que a gente acha que esse plano, quando vem, ele deve ter consultado uma série de pessoas, bairros, comunidades, para ver o que eles estão pensando. Não é algo fabricado na mente de alguém e que depois vem passar aqui. Então, o executivo elaborou, não sei quem elaborou isso, deve ser os técnicos, mandou para a Câmara no dia 21, depois 15, depois fizeram uma alteração para o dia 21, e a Câmara tem um mês para responder. Por isso que foi marcada uma audiência pública na quarta-feira, às 14 horas, para que a população se inteire do que vai ser feito o ano que vem. Outubro, nós vamos aprovar a lei orçamentária. Significa o quê? Essas diretrizes são transformadas em lei, em ações concretas. Não dá para mexer mais. Mesmo ano que vem, se tiver que mexer alguma coisa, pode. Basta o executivo pedir uma verba complementar, um orçamento à parte que pode ser aprovado. É bom que fique claro sobre essas dinâmicas da Câmara, para que a gente possa estar interagindo com a população. Agora, o que me preocupa é o seguinte: para que isso? Quais são as bases desse orçamento? Está lá na própria lei que veio para a gente. Primeiro, priorizar as áreas sociais. Quais são as áreas sociais? Saúde. O povo precisa de um tratamento de saúde com qualidade. Educação boa, cultura, ações sociais, atendimentos sociais. Tudo o que significa sobrevivência do ser humano. Eu estava assistindo a missa de domingo, onde o celebrante era o Dom Maurício de Botucatu. Ele sabiamente interpretou as leituras da seguinte forma, falava exatamente sobre isso. O ser humano, ele tem 3 ações. A primeira ação é o que se refere ao homem, humano. Por isso que existem leis, para fazer o humano se entender. As leis do mundo são humanas. Existem leis subhumanas. As subhumanas são aquelas leis que deteriorizam o ser máximo da criação do mundo, que é o ser humano. Ali entra o interesse pessoal, a vaidade, a morte, tudo quanto é algo que destrói, está no subhumano, que se assemelha ao mundo animalesco. E do humano até Deus tem o plano divino. Aí já é competência dos pastores para buscar realmente uma outra vida num outro mundo. Então tem o subhumano, o humano e o divino. O senhor arcebispo, o bispo, demonstrou claramente o que é de cada um. Os pastores têm a função de salvar, para que tenham uma vida abundante na outra vida. Os políticos, eles têm que lutar
para que haja leis justas do humano e não atinja o subhumano que mata, que fere, que destrói. E muitos políticos estão usando leis subhumanas em benefício deles. Falcatrua, mexe com dinâmicas ali, jeitinho, para beneficiar ele, um grupo. Isso é contra os princípios da humanidade e da dignidade humana. E na hora que o senhor bispo está falando, eu estava exatamente estudando esse orçamento nosso. O orçamento que veio para cá, ele prioriza o que? Na sua quase totalidade, está priorizando a matéria, a construção. É só ver os números. Eu gostaria que cada cidadão entrasse na Câmara Municipal, no site da Câmara, proposituras, projeto de lei, lei número 30 de 2018. Veja lá o que está se propondo. Construções sem necessidades. Na saúde, uma construção da saúde ligada ao hospital, se tem uma construção do hospital do lado. Construção do prédio da prefeitura, portal, mais creche, mais escola, cemitério ecológico, e vai uma infinidade de obras que poderiam dar lugar àquilo que a gente mais necessita, o remédio, o nascimento da criança no hospital. A criança, o jovem, o idoso, aqueles que sofrem em busca de um medicamento, de um conforto da vida, é isso que serve ao poder público. Senão não vale nada. O vereador Omar falou assim, se a prefeitura não está para o bem de todos, para aliviar a vida e o sofrimento das pessoas, para que serve a prefeitura? Para que serve o legislador? Então nós temos que comungar aquilo que a matéria te satisfaz, a sobrevivência, e aquilo que dignifica o ser humano. Eu vejo aqui algumas prioridades que faltaram. Não existe nenhuma prioridade para gerar emprego, para que a cidade tenha uma dinâmica de receber gente, o turismo, que nós temos uma vocação turística religiosa. A nossa matriz é a 4ª igreja do estado de São Paulo, construída pelo Benedito Calixto, que construiu a Aparecida do Norte. O investimento previsto foi de R$3.000. E a gente não explora esses elementos. O lazer tem investimento, a cultura, o esporte, as crianças fora da escola, projetos específicos, projetos especiais para fazer funcionar a nossa maternidade. Mas há uma previsão para transferir o recurso para o Hospital de Laranjal, 240 mil. E aí eu vou dizendo os valores, é de assustar. Eu acho que nós, vereadores, para encerrar, devíamos apresentar algumas sugestões nessa reunião de quarta-feira, tentar elaborar o mínimo, para a gente falar, prefeitura, vamos mudar um pouquinho as coisas do jeito que estão? Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito em tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Requerimento 51/2018, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do balanço financeiro e patrimonial analítico detalhado do exercício de 2017 e 2018. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 51/2018, aprovado por unanimidade. Requerimento 52/2018, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe, através da Secretaria de Saúde, quando os materiais para tratamento de canal estarão disponíveis no Centro Odontológico. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 52/2018, aprovado por unanimidade.
Moção de apoio 43/2018 aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza. Em discussão, vereador Sidney. Senhor presidente, vereadora, nobres colegas, essa moção ela diz respeito ao Postales. Postales é um fundo de pensão dos funcionários dos Correios, que seria uma complementação da aposentadoria. Então, quando o funcionário entra no Correio, automaticamente ele aceita fazer parte do Postales. O Postales ele vem sofrendo um problema muito sério ultimamente, né, que acabou levando prejudicando milhares de funcionários dos Correios. O Postales ele acabou investindo no banco BNY Mellon, que é um banco norte-americano, que por sua vez usou o dinheiro do Postales em compra de ações de empresas venezuelanas e argentinas. E por motivo de má gestão, esse banco acumulou um prejuízo gigantesco, que supera aí 8 bilhões de reais. Ou seja, todo esse fundo, que era dos funcionários do Correio, se foi. Então, os funcionários do Correio, tanto os da ativa, como os aposentados, eles foram seriamente lesados em seus direitos, inclusive tendo que atualmente ter que repor o dinheiro perdido. Conversando com uma ex-funcionária do Correio, ela me disse que quando aposentou, ela recebia R$300 do Postales. Atualmente, ela recebe R$30. Ou seja, quebraram esse fundo de pensão que era dos funcionários do Correio. Então, essa moção, como já fui funcionário dos Correios, essa moção tem por apoio também, tem por objetivo um apoio e também seria uma moção de preocupação com a situação dos funcionários do Correio, não só os funcionários nossos aqui, que são nossos colegas, daqui de Concha, mas com todos os funcionários, inclusive das cidades por onde a gente passou e trabalhou nos Correios, e que de repente esse banco norte-americano possa estar ressarcindo o prejuízo junto ao Correio e que o Correio possa tomar então de novo as rédeas do Postales, para que possa, então, normalizar a situação de 140 mil funcionários do Correio espalhados pelo Brasil todo. A gente sabe também que essa situação desse fundo de pensão, no caso aí o Postales, não é só o Correio que está tendo esse problema, também o fundo da Petrobras e outras estatais estão também com o mesmo problema com os fundos de pensão. Então é preocupante, porque o direito de milhares de pessoas, de funcionários do Correio foi lesado e até agora pouco se fez para amenizar a situação dos nossos companheiros do Correio. Então eu conto com o voto dos demais vereadores, para aprovação dessa moção e que para que essa moção possa chegar até as esferas mais elevadas. E eu sei que em várias cidades essa mesma moção está passando por todas as câmaras. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Em discussão, vereador Omar. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o vereador Sidney. Eu recebi a mesma reclamação, vereador Sidney. Na verdade, os outros funcionários de outras empresas estão na mesma dificuldade, mas a maior dificuldade é dos Correios. Como nós somos funcionários dos Correios, a gente conhece e sabe como funciona. Você trabalhou e eu também. E essa moção eu gostaria de pedir, como o senhor falou, que chegasse aos altos escalão, um escalão que eu gostaria que a mesa encaminhasse fosse ao Ministério das Comunicações, que é o único órgão que pode começar a resolver essa situação, porque essa situação ocorre no Brasil inteiro. Parabéns, vereador Sidney, porque nós fomos funcionários do Correio e nós sabemos o quanto a gente dependia na época do Postales. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de apoio número 43/2018, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 44/2018 ao Dr. Edivaldo Luiz Francisco e ao Dr. Felipe Figueiredo Francisco, pela brilhante defesa no processo de nulidade de cassação dos vereadores Omar Miranda Silva e Paulo Nunes de Almeida, de autoria do vereador Paulo Nunes de Almeida. Em discussão. Vereador Paulo. Na verdade, eu fiz essa moção em função de os processos de cassação atingirem os seus objetivos. A sessão foi anulada, evidentemente a Câmara pode recorrer disso, não há dúvida, mas já tivemos pareceres favoráveis, não só do promotor, mas também do mandado de segurança e ainda no trâmite final do processo. E quando eu me referi ao Edivaldo Luiz Francisco e ao Dr. Felipe, eu acho que foi no seguinte sentido: hoje, para nós vereadores, assumirmos posições jurídicas não é muito fácil. Os custos são altíssimos. Hoje, um processo desse de cassação, os advogados estão cobrando aí na faixa dos 15 mil, 16 mil reais. Muito caro esses processos, esses especialistas em direito político. E, na verdade, o doutor Edivaldo e o doutor Felipe, eles se prontificaram, a pedido nosso, a ajudar no que fosse possível. Eu, particularmente, passei a ter uma admiração pessoal para o doutor Felipe, um jovem advogado. Pegou o caso, estudamos junto, ele fez todo um crescimento jurídico, porque geralmente não é muito usado esse tipo de ação na nossa cidade, eles têm outros a fazer. E brilhantemente ele fez uma exposição, passei depois a outros advogados, brilhante nesse sentido. Então nós temos advogados, na função do senhor Edivaldo e na função do Felipe, brilhantes advogados na cidade. É no sentido de comunicar que os advogados de Conchas têm um respeito não só na cidade, mas na região. Então, por isso que essa moção se refere a evidentemente, a este processo e a participação deles enquanto advogados na comunidade e na região. Eles fazem uma prestação de serviço regional. Então, por isso que eu fiz essa moção e faria a todos os advogados, que, de certa forma, passam a nos defender, porque nós não temos praticamente apoio numa situação dessa, nenhum advogado, nem da Câmara e de ninguém. Nós que temos que lutar por nossas contas, realmente não é muito fácil. Então, peço aos nobres vereadores que, se a sua consciência lhe permitir, que votem nesta moção de congratulação a essas duas pessoas de nossa comunidade. Em discussão, vereador Omar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao vereador Paulo por ter lembrado de fazer a moção e agradecer ao doutor Edivaldo e ao doutor Felipe Figueiredo, certo, pela brilhante exposição, pelo estudo e pelo trabalho e pelo interesse que hoje eles estão estudando a administração pública, que coisas que Conchas nunca teve. Sempre nós tivemos que contratar advogado de fora. E hoje nós vamos ter 2 especialistas na área de administração pública. Que isso é muito importante, não para nós. Eu vou só deixar um trecho, talvez eu ia falar na explicação pessoal, mas eu vou deixar um trecho, eu lendo sobre o que é a função da política e sobre o que é a função da vida, não lembro bem de cor. Mas a função de cada cidadão, a vida e poder público. Qual a diferença?
nenhuma. Ambas são passageiras. A vida e o poder público. A vida é uma dávida dada por Deus. O poder público é uma dávida para provar os corações do homem. Nunca se esqueça que nós estamos de passagem. Então, isso eu quero registrar nessa moção, porque nós tivemos gasto? Tivemos. Porque eles precisaram de estudo, assessoria, outra coisa. E daqui 2, 3 meses não vamos precisar mais. Certo? Nós vamos ter um escritório onde vai ter especialista. Então a moção é importante para agradecer e motivar eles e demais advogados de nossa cidade. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 44/2018 aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 45/2018 a doutora Vanusa Cristina Burato, Juliana Gomes de Souza e doutor Eduardo José Romão, pelos serviços prestados à população através da área de fisioterapia de nossa cidade, tratando todos os pacientes com maior dedicação e carinho, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 45/2018, aprovada por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Júnior, explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, na minha explicação pessoal, eu queria fazer também uma reclamação, uma indicação ao executivo, né? Que já falei nessa casa aqui a respeito da manutenção dos veículos. Eu recebi uma reclamação, né, e como estava trabalhando na igreja, não consegui ver a veracidade dela. Mas a respeito de uma ambulância que estava sem partida e estava com problema lá. E então, fica aí como indicação que faça essa manutenção. Veja, esses veículos têm que estar em ordem. Até inclusive, outro dia saiu um filme de uma ambulância andando com a porta aberta na rua, e tenho certeza que é falta de manutenção. É uma coisa, uma fechadura simples. Então, isso não pode acontecer. É gravíssimo. É um problema e fácil de resolver também, né? Não tanto ser grave, é um problema fácil, coisa barata que dá para ser feito. Então, fica como forma de indicação. Outra coisa também que eu queria falar, a respeito, foi falado aí, que chamaram de circo. Eu, sinceramente, eu não ligo. Porque eu não me acho um palhaço, desculpe o termo, né? E você sabe, a gente recebe crítica. Nós somos agente político e recebemos tanto elogio como crítica. As pessoas que gostam do trabalho elogiam, quem não gosta critica. Infelizmente vai ser assim a vida inteira. Mas pode me criticar. É que eu falei um dia aqui. A crítica só funciona se tomar o veneno. Eu não tomo veneno, né? Então, por isso até justifico que eu não liguei, votei, não ligo, porque eu não me sinto, eu falo de novo, não me sinto um palhaço. Eu trabalho, faço o meu trabalho com toda a dedicação e todo o carinho que eu posso fazer. Agradar todo mundo não vai agradar. Jesus veio na terra, não agradou todo mundo, né? Mas é só para esclarecer mesmo. Não é para criticar ninguém. É o meu pensamento, né, a respeito dos outros, como quero respeito o meu também. Senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Sidney Leão.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, hoje eu tive acesso ao resultado do IDEB 2017. Eu gostaria de estar falando um pouquinho, que chegou até mim hoje. Conchas atingiu as maiores notas do ensino fundamental. Tivemos então aí 6.1 na educação fundamental 1 e 5.0 na educação fundamental 2. Esses resultados, eles mostram a evolução no ensino municipal e prova que com competência e seriedade é possível fazer com que as nossas crianças avancem nos estudos e aprendam mais. Então a gente está acompanhando, a gente está na rede pública aí já há muito tempo. Esse foi um dos maiores resultados até hoje que a gente pôde presenciar ali. Então gostaria de parabenizar aí o senhor prefeito, vice-prefeito, Secretaria da Educação, gestores de todas as escolas, funcionário e todo o corpo docente municipal, inclusive, né? Eu faço parte do corpo docente, professor Rodrigo, então nós estamos incluídos nesse bom resultado. Então eu acho que nós temos parte nesse resultado, né? Então o corpo docente, muito essencial para que haja um resultado positivo desse porte, é necessário que o corpo docente esteja, né, junto. E a gente percebe isso no corpo docente da nossa cidade, a preocupação de trabalhar incansavelmente para nossas crianças, né? Então, isso é uma boa notícia para a educação da nossa cidade, né? E é motivo de orgulho para nós que somos professores ter esse tipo de notícia. Então, isso mostra realmente, né, que as nossas crianças estão caminhando no rumo certo e estão avançando nos estudos. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Juliane. Boa noite a todos. Eu queria reforçar novamente um pedido que eu fiz um tempo atrás, do redutor de velocidade na travessa João Pástina, próximo ao trevo da saída que vai para Botucatu. Eu fiz esse pedido verbalmente aqui, eu não fiz através de indicação, então agora eu vou fazer até por ofício, para reforçar esse pedido, porque está precisando muito dessa atenção lá no trevo. E também que pudesse ser feita, a princípio agora, no primeiro momento, uma medida paliativa na rua 4 de dezembro. A gente sabe que o asfalto ali não é recente, mas o solo não é muito bom, né? E devido à grande passagem de carro e caminhão que chega até ali a oficina do Jairo Chaguri, e também os carros que passaram a desviar do pedágio do farol da rua Sargento Afonso de Simone Neto, as ruas estão quase intransitáveis ali na vila. Então, eu queria deixar esses dois pedidos verbais hoje e pedir, então, uma atenção especial aí do nosso setor competente para que pudesse estar fazendo urgente esses dois pedidos. Explicação pessoal, vereador Dili. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite a todos. Vou falar da indicação 94/2018, que indica o Poder Executivo Municipal que retire os pedregulhos que invadiram a rua Vereador Antônio Sebastião, pois ali, acho que muitos aqui conhecem, a mata ali que está sendo reflorestada ali há muitos anos. Hoje quem toma conta ali continua reflorestando ali o seu João Bembate. Ele andou plantando muitas mudas
Ele forma mudas no meio da mata e replanta na beirada. Então os pedregulhos que tem nessa rua, que vira e mexe estão colocando o pedregulho por causa dos buracos que se encontram em época de chuva, eles estão rodando e descendo na mata, e ali tem uma nascente de água que existe há muitos e muitos anos ali. Então está prejudicando a nascente de água, está passando pelas galerias ali e descendo até a mata e está trancando a nascente de água. Então o seu João vem cavocando com picareta, com enxada, e fui até o local dar uma olhada, e realmente é uma judiação perder uma nascente de água no nosso bairro ali, ou em qualquer local, né? Antes ali, muitos sabem, tinha uma lagoa na parte de baixo. Quando a YD construiu a parte de cima, essa lagoa foi assoreada e hoje virou um córrego. E a nascente hoje permanece mais forte. Então peço aí que o setor competente ali, que vá até o local, retire aquela quantidade de pedregulho solto ali. E uma que está indo para em cima da calçada, e os caminhões que passam por ali, que encostam, estão estragando as calçadas ali. A calçada ali é nova, vai acabar cedendo o alambrado de novo que foi feito. Então, a gente pede para o setor competente que dê uma atenção especial e que o prefeito aí coloque em orçamento essa rua que é essencial. Cada creche, as mães passam com carrinho de bebê, os ônibus passam por ali, então ele tem que ser um asfalto muito bem feito. Então pedimos aí que o prefeito dê uma atenção especial nesta rua. Também sobre a moção de congratulação 45 de 2018, moção de congratulação à doutora Vanusa, a Juliana e ao doutor Eduardo, como todo mundo conhece. Atenção especial que eles dão aos pacientes dentro das casas do nosso município. Eles vão até as casas e todos os pacientes que fazem o tratamento com eles agradecem, falam muito bem. Então essa moção é em função disso. Agradecer de coração que ela vem cuidando, além de muito doente. A minha sogra se encontrava muito debilitada, e através deles, nas visitas, hoje ela movimenta os pés, movimenta as mãos. Então agradecimento de coração e fica essa moção. Bom, seria isso, presidente, nobres vereadores, por hoje. Explicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Essa semana tive o prazer de receber a deputada Ana do Carmo. Ana do Carmo foi uma deputada que sempre ajudou Conchas. Já há 16 anos ela vem apresentando propostas, vereador emendas. Paulo, nós estamos no período eleitoral, não podemos falar a respeito de deputados. Desculpe. Obrigado pela lembrança. Por favor. Tá. Então, sem falar o nome dos deputados, o que nós fizemos? Nós fizemos um pacto, pelo menos nós vereadores aqui do grupo, de cobrar algumas prioridades, aproveitando o momento político. E eu estendo isso também a todos os vereadores. Nós colocamos aqui 5 prioridades que nós vamos cobrar daqueles deputados envolvidos em beneficiar a cidade. A primeira proposta que fizemos, e todos que estão vindo aqui estão assinando esse compromisso escrito. Primeiro foi a primeira proposta que nós cobramos dele foi para que nos ajude a concretizar as emendas 3709, 37010, 3711, que prevê o asfaltamento da Estância Cristal. É uma verba grande, já foi debatida aqui, ela está prevista no orçamento do Estado. Mas difícil, porque a contrapartida da prefeitura é alta.
Então, geralmente, a gente acaba não fazendo já há 30 anos o que esse bairro está esperando. E outras ruas também. Então, nós pedimos que esses deputados assumam o compromisso em lutar para que essa verba seja concretizada. Ajudaria muito a prefeitura. Outro pedido que nós fizemos, que batalhem, nos ajudem a trabalhar pelo polo industrial da cidade. São 2 polos presentes hoje, a área portuária e a área de Conchas aqui. Se nós conseguirmos o empenho dos deputados, eu sei que nós conseguiremos implantar esses polos que vai gerar tantos empregos como todos nós esperamos. Então está também no nosso pedido. Outro pedido que nós fizemos, eles estão assinando, é trazer para Conchas uma FATEC para ser um polo regional. A FATEC não vem só para Conchas, ela vem pegando as 5, 6 cidades da região, assim como o SESI também. Você vê, o SESI, para uma população de 60 mil habitantes, ele tem possibilidade de se instalar. Nós pedimos Conchas porque Conchas é a cidade que abarca a região dessas 5, 6 cidades. Seria uma grande conquista para Conchas ter umas escolas nesse porte, principalmente profissionalizantes. Outra coisa que nós pensamos e valorizar muito é que o hospital da cidade ele também seja uma representação regional. Porque senão nós transferimos de Conchas para Laranjal e outras cidades. Eu acho que nós temos que voltar com o hospital presente na região. As verbas vêm com muito mais facilidade se os outros prefeitos apoiarem. Porque nós temos toda a estrutura necessária para ser um hospital regional. Desafogaria Rubião e estaríamos com um hospital servindo principalmente a população. E depois outras emendas aí de acordo com as possibilidades de cada um. É isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, bem colocado aqui do vereador Júnior, quero fazer também uma fala nesse sentido, vereador. O vereador Júnior é um vereador muito especialista no assunto de manutenção de veículos e lidera muitos veículos nessa área e entende. E também tive reclamação nesse sentido, vereador, e vi realmente com os meus próprios olhos uma situação de um ônibus. Hoje, o pneu do ônibus quase não sei se eu posso falar no arame, no aro, é isso, vereador? No arame. Então, cheirava queimado o ônibus, e aí o motorista me relatou que há 2 meses tem pedido, e aquela questão burocrática de licitação e tal. Mas e as crianças? E o risco que as crianças estão correndo? Urgente, eu peço, ao Poder Executivo, junto com o diretor, o secretário do departamento, possivelmente seja o Marcos, precisa trocar o pneu desse ônibus urgente. Não dá para as nossas crianças estarem sendo transportadas num ônibus com pneu nessa situação. Então, tem coisas que a gente espera, tem um tempo, mas tem coisa que não tem tempo. Tem coisa que tem que correr e tem que fazer. Então, e não é há uma semana. Faz tempo que está sendo pedido, se não estou enganado, 2 meses já. Então, peço aí urgente essa manutenção. E como o vereador Júnior bem disse, manutenção preventiva. Tivemos aí férias escolares em julho. Nós estamos agora entrando em mês de setembro. Em julho era para ter parado a frota e ter feito a manutenção. A gestão precisa se organizar, se programar para isso. O vereador Paulo bem disse aqui em relação à vida, à dignidade da pessoa humana. Os cidadãos, todos eles, todos os pais desses alunos pagam impostos, e é bastante. E esse dinheiro precisa retornar. E de uma maneira é o transporte deles.
né? Então é o dinheiro público bem administrado voltando para as famílias, para as pessoas. Então, aqui a minha indignação com o pneu desse ônibus, que eu vi hoje. Não só eu, professoras viram, e acho que até as crianças sentiram o cheiro de queimado daquele pneu. É uma situação deplorável. Outra questão também, o vereador Júnior já disse, da iluminação da Coab 2. A praça ali se encontra realmente escura, algumas ruas ali também precisa trocar as lâmpadas, então precisa ir dessa manutenção. E outra reclamação também que nós tivemos é em relação aos horários dos ônibus no sítio, de alunos mesmo. Antigamente os alunos rodavam muito menos, né, dentro do ônibus. Tinha bairro que passava às 6 horas da manhã, hoje tem bairro que está passando muito mais cedo, 5h30, 5 horas, as crianças muito mais tempo dentro do ônibus, né? Então assim, precisa uma organização maior. Foi uma reclamação também de alguns munícipes nesse sentido. Precisa de uma organização melhor para transportar essas crianças da zona rural, né? Nós sabemos que o dinheiro gasto é grande, então precisa aí organizar melhor. Peço essa organização do transporte dos alunos da zona rural. Nenhum outro pedido que eu quero, tenho mais 1 minuto, é em relação ao psicólogo na educação, né? Cada dia mais nós vemos aí a necessidade desse profissional nas escolas, né? E nós tínhamos uma psicóloga, hoje nós não temos, então nós precisamos desse profissional para atender os nossos alunos. A demanda é muito grande, né? Então esse especialista ajuda muito, né? Detectar muita coisa, ajuda muito as famílias, ajuda muito as crianças. E vereador Sidney, também tive acesso ao IDEB, parabenizar realmente o corpo docente, gestores, todos eles, né? Sandra hoje como secretária, Rogério. E o que nós sentimos, a necessidade da família mais perto. Imagine se a família estivesse mais perto dos alunos, né? Como melhoraria a educação? Nós vemos aí a dificuldade, uma reunião de pais, as famílias, né? Precisam aparecer, precisam estar junto com os alunos, precisam estar ajudando na formação do educando. Então, parabéns, obrigado vereador Sidney também por ter lembrado. Seria isso, senhor presidente, novos colegas. Ordem, só, senhor presidente. Você tomou o nome. Pois não, vereador Júnior, 1 minuto. Não, só queria complementar a respeito do ônibus aí que ele falou. Não podemos esquecer que ele recebe verba do Fundeb. Então, dinheiro tem para isso, né, que o Fundeb repassa. Então, a manutenção, pelo menos dos ônibus, tem dinheiro. Nos outros veículos, não sei, não posso falar, mas do ônibus tenho certeza que tem. Então, fica aí indicado que conserte quanto mais logo, que o pneu realmente é perigoso, né? E se não tiver condição, paga lá o Calvip lá, e todo dia quebrou a cruzeta do ônibus, foi pagada a Calvip. No caso desse que é mais perigoso, contrata a Calvip aí para até regularizar esse ônibus. Senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de falar uma explicação pessoal aqui, ser um pouco breve. A questão aí dos pneus que foi falado aí, a administração está sofrendo o mesmo problema de sempre. A questão de poder escolher a marca do pneu, que nós sabemos que não pode. Infelizmente, aqueles pneus Xing Ling está na concorrência aí de novo, está se tentando evitar, mas está complicado. São pneus que não aguentam nada. Nós já passamos por isso. Até a administração anterior, a nossa, passou por esse problema também. Então não é uma coisa tão simples. Mas concordo com os vereadores que precisa tomar mais cuidado. Eu não cheguei a ver esse caso, mas se realmente aconteceu, tem que tomar muito cuidado aí. A questão dos horários dos ônibus, eu acredito que é porque muita coisa está mudando. Hoje os ônibus é 70 por hora.
Antes os motoristas passavam dos 70 por hora, nós sabemos disso, hoje não pode mais. É tudo controlado com tacógrafo. Então é lógico que ficou mais complicado o transporte, demorado, né? Então a gente tem que verificar tudo o que está acontecendo para chegar num denominador comum. Por que está acontecendo? Então tem muita coisa que mudou, as leis mudaram, a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa. Precisa se aumentar a frota, eu concordo, tem que aumentar, a gente tem que conseguir mais ônibus aí para a cidade. E vamos lutando aos poucos aí, né? Também gostaria de falar aqui que eu acabei me esquecendo de conversar com os vereadores antes da sessão, a questão do período eleitoral, que começou hoje, né? Praticamente, nós não podemos citar nomes de deputados, porque dá a entender que a gente está fazendo campanha, a gente pode prejudicar os candidatos. Não é nós que seremos prejudicados, são eles. Até cogitou-se hoje de as sessões não ser mais ao vivo, que a gente pode fazer isso, nesse período aqui, para evitar esse tipo de problema. Mas eu achei melhor a gente manter o ao vivo e a gente evitar de falar em nome de deputados aqui. Porque às vezes a gente pode cair num erro aí que vai prejudicar eles. Também gostaria aqui de parabenizar os jovens lá de Juquiratiba. Eu estive lá visitando Juquiratiba e eles fizeram a iluminação do campinho lá por conta própria. Cavaram, colocaram os postes, ficou muito bonito lá. É importante esse tipo de participação. A gente sabe que o executivo não pode atender a tudo e a todos ao mesmo tempo. Então a participação popular é importante. Então eles estão de parabéns. Eles me pediram, via rede social, a questão das traves lá que está podre, para o executivo arrumar. Eu me prontifico a arrumar as traves, se alguém trouxer elas para a minha oficina. Eu faço gratuitamente. Vou até falar com eles, porque a gente sabe que o executivo é muito atarefado, é uma coisa... Parece que é simples, mas não é. Tem que ir lá buscar, tem que arrumar, tem que levar de volta. Então toma tempo. Então se eles quiserem, eles tiram a trave lá. Se eu puder ir um dia lá, eu soldo lá mesmo, mas eu acho mais difícil de levar o aparelho. Mas eu me prontifico a colaborar com eles lá. Eles estão de parabéns. Ficou muito legal o campinho lá. Até que saia o campo do Caju lá, que eu tenho certeza que vai sair. É um compromisso nosso, é um compromisso meu. Então seria isso por hoje, pessoal. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, público presente, ouvinte da rádio, da internet, ouvi atentamente todos os vereadores, todas as reivindicações. Eu gostaria de deixar aqui para o prefeito uma indicação muito importante e um alerta, porque ele já é prefeito pela segunda vez, então ele sabe. Esse ano é um ano de eleição. O ano que vem, o que vai acontecer? O governo estadual e o governo federal vai cancelar emenda, vai cancelar recurso e nós vamos estar sem dinheiro. E observando o portal, o ICM, a arrecadação de conchas caiu. Pelos projetos de diretrizes que foi colocado pelo Paulo, que eu não li, porque eu não gosto de colocando pelo Paulo, eu acho que a gente deveria sentar, que o prefeito viesse na reunião aqui conversar e a gente mudar algumas coisas. Vamos dar um exemplo. Mais ou menos vai gastar 800 mil para construir o prédio da prefeitura. O prédio está lá, está sendo usado, nós não precisamos dele. Que tal usar esse 800 mil no distrito industrial? E nós gerar emprego na cidade? Vamos analisar qual obra vai trazer um desenvolvimento social, um emprego para a cidade, que vai gerar um rendimento, movimentar o comércio, tanto rico como pobre, como médio. Então, acho que está na hora de nós escolhermos prioridade. Qual é a prioridade de Conchas hoje? É o serviço social que não funciona. É a saúde que tem um desgaste enorme. É a falta de emprego. Certo? O pessoal dos Binos, o pessoal dos bairros está sem água. Está precisando de água novamente. Certo? Então eu acho que nós temos que começar
definir as prioridades que vai mudar a vida das pessoas. Não a nossa, mas a vida da nossa cidade. Tá? Então tem algumas obras ali que nós temos que fazer um estudo se tem necessidade ou não. É claro que a gente quer um prédio novo para a prefeitura. Isso eu deixo a cidade bonita, eu não sou contra. Só que eu acho que nós temos que escolher prioridades. Então eu gostaria de deixar como indicação para ele isso. Queria colocar que é a terceira sessão que eu estou falando do professor adjunto que está no lugar do professor de PEB 1. Então, eu gostaria de pedir ao grupo do senhor prefeito que regularizasse essa situação para que esse vereador não entre, como o Miguel falou, com denúncia que não vai dar em nada, porque ele chega lá, fez a denúncia e vai ter que cumprir uma ordem judicial. Certo? Então, para não chegar a esse ponto, vamos resumir, a gente manda um recado, vamos consertar o que está errado. Outra coisa, eu queria falar sobre uma estrada de Curitiba, do Morro Azul, que liga a antiga estrada velha, da linha velha. Tem um trecho lá que foi colocado calcário. Mas o trecho do senhor Fernando Inácio, que muitos conhecem, não tem nada, não foi colocado caco, não foi colocado nada. Pulou o trecho do terreno dele. Começou lá embaixo. A frente da casa dele, do sítio, a mangueira dele, não tem como se andar, é um areião só. Passou o maquinário, está toda a estrada perfeita, mas ficou um trecho. Então eu não sei se tem alguma controvérsia contra ele ou não, mas vamos cuidar da estrada no total, sem pular trecho. Outra coisa, foi falado do IDEB, do processo educacional, excelente, estão todos de parabéns. Mas eu quero deixar registrado aqui coisas que muitos desconhecem. A educação infantil, o progresso se iniciou na administração. Eu estou lendo, eu estou estudando a história de Conchas e a evolução da educação de Conchas, social e saúde. Para mim saber o que eu vou falar aqui. Eu tenho tempo. A educação infantil se iniciou um trabalho árduo, e eu não morava aqui. E queria parabenizar na administração do prefeito Paulo Nunes, atual vereador, hoje. E o processo educacional, quando municipalizou, na administração do Zinho Miranda. Se hoje Conchas tem Fundeb, tem recurso e o transporte escolar, o convênio foi assinado pelo PSDB Adriana de Aro de Albem, que hoje paga monitores aos ônibus. Então nós não podemos tirar o mérito dos ex-prefeitos que deram início. Se hoje temos um resultado bom, porque alguém lá atrás plantou a semente. Gostaria de parabenizar os 3 ex-prefeitos. E muito obrigado por colaborar com o Conchas. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação pessoal, vereador Márcio. Senhor presidente, demais vereadores, só queria dar um recadinho aqui para a população que ficou pronta a ponte hoje lá dos Binos lá. Não, a ponte. A ponte que caiu esses dias atrás lá com o caminhão, foi obra de 10 dias para fazer, mas foi difícil. O senhor Orlando sofreu para fazer lá com sua equipe, mas ficou bem feitinha agora. Mas não é a ponte que nós sempre está pedindo aqui, ainda tem a da Padilha, que está sem fazer, está interditada. E eu queria também fazer um pedido para ele, que peço para o setor competente dar umas corridas nas pontes de madeira na cidade aí, no sítio, que tem caminhão passa pesado nessas pontes. Eu acho que deveria pôr uma placa. Quanta tonelada permite passar numa ponte, para não acontecer um imprevisto que nem aconteceu lá. Não estou falando que o caminhão estava acima do peso, mas ponte de madeira é complicado, né? Esses caminhões muito pesados. Seria isso por hoje. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 10/9/2018, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do